A crise energética, eu estou falando daquela lá da China, tem um efeito real, palpável, direto aqui para a indústria brasileira. Os setores de plásticos e químicos estão sofrendo com alta no preço das commodities, como o petróleo, derivados. E a conta, vai para o bolso do consumidor. Detalhes na reportagem de Anne Barbosa. A forte alta no preço do petróleo, o dólar nas alturas. Agora junte a isso a crise energética do nosso principal parceiro comercial, a China. É a receita para uma tempestade perfeita na indústria. Dependente de insumos do país asiático, o setor de plásticos já acendeu um alerta. Grande parte do mercado de plásticos, ele é precificado com os preços da Ásia. Então, quando sobem os preços lá, diretamente a gente tem afeta, os preços para a gente aqui no país. De acordo com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas, o Brasil importa cerca de 6 milhões de toneladas de material por ano. A alta das commodities de energia, como petróleo, gás e carvão no mercado chinês, pode atrasar a retomada do setor aqui no país. E as economias mundiais, principalmente as economias fortes, elas têm voltado, após a pandemia, elas têm voltado quase que na sua produção normal. E, com isso, aconteceu uma alta de consumo, né? E, com certeza, as fontes energéticas não estão sendo suficientes para atender essa demanda que estava represada no passado. O setor acreditava que depois de 1 ano e meio de pandemia, os preços poderiam se estabilizar, mas com a crise energética na China, viram que isso não vai mais acontecer. Do ano passado para cá, praticamente todas as resinas tiveram uma alta de cerca de 80%. E para o consumidor final, isso significa um aumento em cascata, impactando os preços de carros, celulares, computadores e até mesmo máscaras descartáveis. Então, quando a gente imagina essa próxima previsão, a gente imagina que os preços vão crescer, mas a gente espera que não tanto quanto isso. Então é difícil isso não ter impacto, mas a gente espera que não seja na casa aí desses 80%. O mesmo ocorre com a indústria química. Quase metade dos insumos usados no setor é importada. E somente no ano passado, 15,3% desse total vieram da China. A falta de transparência do país asiático acabou pegando os brasileiros de surpresa. Logicamente, imaginávamos que no futuro de médio e longo prazo a China enfrentaria o seu teto de disponibilidade energética, mas de um momento assim para outro foi surpresa. Uma segunda situação é que também não sabemos a amplitude desta medida e por quanto tempo ela vai durar. Então, isso causa seguramente uma incerteza muito grande. Um momento de crise, entretanto, pode ajudar o Brasil a fortalecer a própria indústria. Precisamos fazer uma avaliação na disponibilidade de insumos, inclusive energia elétrica. Estamos no meio também de uma crise hídrica no Brasil. Então, não existe nenhum fronte fácil de gerenciarmos. Se tudo correr como a gente imagina, o setor químico ainda deve crescer esse ano, mesmo com crise no mercado internacional.